E é isso. Ei! Você me vê? Eu! Que bom! Yes! Tava Sucesso! ficando nervoso. Eu já falei assim, não, a gente vai ter que ir atrás dessa coisa de internet aí, desse processador, enfim, dessa empresa. Não é? Não dá pra ficar sem essa live hoje. Eu tô, assim, ansioso aqui pra gente falar desse assunto. Vamos lá, vamos começar então de novo. É o seguinte, gente. Respondendo à pergunta do Miguel, sim, todos os planos de saúde são obrigados a liberar as cirurgias do processo transexualizador. Seja mastectomia, esterectomia, colocação de silicone no caso das mulheres trans, as cirurgias que são para Feminização facial. adequação. Isso, facial. E a depender do caso, até as cirurgias que são relacionadas, por exemplo, à questão dos pelos e etc. O que acontece de um modo geral, Miguel, é que os planos eles fazem uma opção de negar o procedimento de forma voluntária, porque para eles é mais vantajoso, né, aguardar que a pessoa trans vá brigar na Na justiça, justiça. né? Então, o que precisa todo mundo ficar bem atento, que é um absurdo, né? Mas a gente é mais esperto que eles. É isso aí. E para ficar bem atento é o seguinte: existem dois tipos desse procedimento. Existe o procedimento que é o procedimento prévio, em que a pessoa trans ela se vale de uma série de documentações e entra com um pedido no plano de saúde para liberar a cirurgia, Certo. tá? E existe o procedimento do reembolso, que é quando a pessoa trans faz a cirurgia no modelo particular Uhum. e depois solicita o reembolso dessa cirurgia para o plano de saúde, tá? O que, em ambos os casos, o plano de saúde é obrigado a custear. No primeiro modelo, que é da liberação da cirurgia, os nossos tribunais, de um modo geral, independente de onde a pessoa trans esteja, eles reconhecem o direito em 100% dos casos. Assim. São raríssimos os casos em que eles negam. Só que esse reconhecimento do direito ele tem que acontecer para que o plano de saúde libere a cirurgia. E aí a pessoa trans acaba não podendo escolher quem é o médico que vai fazer a cirurgia, entende? Uhum. Ele vai pegar um cirurgião Então, do convênio deles, né? Então, isso, um médico que seja credenciado no convênio, tá? Se não houver nenhum médico no convênio que faça esse procedimento com recorrência e que tenha resultados satisfatórios naquele procedimento, aí é possível questionar, sim, essa restrição e ampliar a possibilidade de utilização de um médico que seja renomado nesse tipo de cirurgia, referência. tá? Então, referência. Então, tem que tomar uma série de cuidados no sentido de, primeiro, não tem a exigência mínima dos 2 anos. Isso é só para o SUS. Certo. Segundo, a idade mínima de 21 anos também é só para o SUS. Para cirurgias do plano de saúde, ela pode ser feita a partir dos 18. O que a pessoa trans tem que tomar muito cuidado é demonstrar que aquela cirurgia é extremamente necessária para a reafirmação da identidade de gênero dela. Né? E como que ela faz isso? Pelos médicos pelos quais ela já passou. Então, por exemplo, o psicólogo precisa emitir um relatório dizendo que ela está em acompanhamento, né? E que existe uma disforia muito grande em relação às mamas. Estou falando no caso da mastectomia. Certo. Uma disforia muito grande em relação às mamas. O psiquiatra também tem que fazer o mesmo relatório para que haja um encaminhamento para a cirurgia que seja adequado, entende? Então, quando você tem, por exemplo, um relatório de um psicólogo, de um psiquiatra, do próprio endócrino, de um cirurgião ou de um mastologista, todos dizendo a mesma coisa, que é caso de cirurgia
e que aquela cirurgia ela é indispensável para a saúde física e mental da pessoa trans, né? Por causa da disforia, o plano de saúde tem que liberar, mesmo que eles aleguem, e eles alegam mesmo, eu já afirmo isso, que é cirurgia estética, entende? Sim. Então acaba que quem for optar por fazer pelo plano de saúde, em 95% dos casos, eles vão negar e vocês vão ter que entrar com procedimento na justiça. Sim. Mas acaba que o custo-benefício é mais vantajoso, né? Porque as cirurgias são muito caras. A gente vale sabe, a pena, vale super a pena. E assim, a gente sabe o tanto que as pessoas trans, principalmente os homens trans, estão se endividando para fazer o procedimento no particular, né? Alguns médicos, alguns cirurgiões estão fazendo essa opção de colocar como ginecomastia, né? Como se fosse excesso de pele, e que é uma cirurgia comum em homens cis. Sim, né? Exato. E funciona, tem funcionado, mas não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir nessa linha, porque o que é uma pergunta também comum, assim, por exemplo, precisa estar retificado? Porque neste caso específico do Miguel, só é possível porque você já havia feito a retificação anteriormente. Exato, tem né? meninos que não fizeram. Exatamente. Então, não precisa ir tão longe. O fato de você não ser retificado e o fato de ser mastectomia ou mamoplastia masculinizadora, que é a cirurgia, que existem esses dois nomes, né? Não faz diferença, e o plano de saúde tem que liberar, porque o fundamento que o que eles argumentam que é estético, a gente combate justamente demonstrando que não é estético, né? E os tribunais superiores, que é o que dá esse entendimento para a gente poder trabalhar com essa possibilidade. O que os tribunais superiores falam é basicamente o seguinte: qualquer procedimento cirúrgico, se houver indicação médica para ele, por mais que o plano de saúde fale que não haja cobertura, havendo indicação médica, o plano de saúde tem que custear, entende? Sim. Então, esse é o fundamento, né, do pedido no processo judicial. E aí não faz diferença se você está retificado ou se você não está, entende? Sim. Agora, é claro que o procedimento que é adotado pelo cirurgião, ele está acostumado a fazer, e aí o plano vai liberar, talvez, com mais facilidade, mas aí você talvez também tenha um problema lá na frente, né, que é o plano discutindo que você não é um homem cisgênero, né? E inclusive para quem tem histórico do plano antes da transição. Então pode gerar um problema para ele, de fato. Você sabe que eu fiquei pensando nisso, é uma coisa que eu penso muito. A gente não vai entrar no meu problema em específico, mas isso era um medo para mim no começo. É que assim, diante do histórico e de vários casos que a gente poderia comprovar aqui que ia ser uma coisa complicada, que eu teria que entrar na justiça, talvez eles não fizessem nada. Porque, de fato, houveram muitas pessoas que tentaram e eles negaram e tiveram que entrar no processo, ia ser muito custoso, enfim. Mas o correto, de fato, é que assim, a ginecomastia ela é direcionada para homens cis, né? E a gente tem que ter um tratamento do convênio que seja direcionado para os homens trans, né? E para a população trans, seja ele homem trans ou mulher trans, né? Eu estou falando aqui só da mastectomia, mas existem outros que são direcionados, como a feminização facial, cara, não é uma cirurgia estética. As pessoas têm que entender, não é estético. Enfim. Então, é muito bacana. Muito obrigado por ter explicado. Então, gente, obrigatório, tá, dos convênios. Custear, mesmo que tenham que ir para a justiça para brigar, entrar com processo e tal. Sim. Vamos lá. Então, ainda... Para quem fez a cirurgia, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que isso pode ser mega interessante. Principalmente em tempos, né, que a gente está com as questões financeiras, né, assim, bem abaladas em virtude da quarentena. E para quem fez a cirurgia particular, tendo plano de saúde na época, é possível solicitar um reembolso desse procedimento, e desde que a cirurgia tenha feito um prazo de 5 anos, né? Certo. Então, se você fez a sua cirurgia dentro desse período dos 5 anos, é possível que você consiga o reembolso, e aí tem que fazer uma análise, óbvio, de contrato e tudo mais, e do seu caso específico, mas existe essa possibilidade, e as pessoas também não têm esse conhecimento, né?
E reembolso é reembolso, gente. Dinheiro não se joga fora, ainda mais para plano de saúde. Ô, Bruno, né? E aí esse reembolso, é que assim, no meu caso foi parcial, mas ele não obrigatoriamente Sim. vai ser total. Por conta de não ser um médico conveniado em teoria. Conduzido. Entendi. Depende de como foi conduzido. Então, por exemplo, a gente tem caso aqui no Bicha que houve reembolso 100%, certo. Inclusive até pagamento de dano moral por negativa do reembolso. Certo. E teve casos em que não houve um reembolso 100%. Então, depende da análise de cada caso. O que eu recomendo é que você procure um advogado. Se você não tiver referência, procure o Bicha que a gente faz essa referência para vocês. Excelente, tá bom? Excelente. Galera, anotando aí, viu? Anota aí, pessoal. Aliás, Bruna, aproveitando, uma pessoa fez uma pergunta aqui muito interessante. Você advoga para qualquer lugar do Brasil? Eu não sei se tem mais advogados Sim. no grupo do Instagram, mas Sim. podem ser contratados por qualquer lugar do Brasil. Sim. Ótimo. Exatamente por isso, porque é uma rede de colaboração de advogados e a gente trabalha com os advogados locais, né? Uhum. E se você me permite, eu posso até explicar. Essa rede de colaboração, por que a gente criou isso, né? Porque a gente identificou que não bastava educar, não bastava trazer a informação se as pessoas não tinham referências de qual advogado buscar, Sim. né? E aí a gente identificou através de pesquisa que quase 70%, um pouquinho mais de 70% da população LGBTI+, que foi vítima de algum preconceito, deixava de procurar um advogado justamente porque não tinha essas referências, né? E aí eu pensei, já que a gente está produzindo conteúdo e existem advogados LGBT e existem advogados que estão interessados em atuar com a população LGBT, por que a gente não cria uma comunidade de advogados? A gente trabalha na capacitação desses advogados para que eles, de fato, entendam a comunidade LGBTI+, e consigam atendê-los de forma adequada, entende? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente terminou a segunda turma de processo de qualificação agora, foi ontem, inclusive, e provavelmente a gente abre em julho mais uma turma de qualificação. E aí esses advogados que estão aptos para poder atender a comunidade de um modo geral. Entendeu? Meu Deus, Bruna, que ideia genial, porque assim, nunca, né, eu falo por mim mesmo também, eu sempre tive muitas dúvidas judiciais em relação à nossa comunidade e nunca tive nenhuma referência até eu te conhecer. Então, muito obrigado, né, por esse serviço, assim, extremamente necessário e é uma coisa que vocês fazem de coração, né? Enfim, é uma forma fácil de achar vocês e cada vez mais vocês colocando as informações eu consigo divulgar e difundir a missão de vocês. E, obviamente, com um objetivo comum que é ajudar quem está mais precisando e quem não tem ideia do que fazer, né? Sim, muito bacana, muito bacana. Então, pessoal, já segue. Se tiver problema, se tiver alguma coisa, dúvida, é com ela que vocês têm que falar. Vamos continuar então, Bru? Bora lá. Retificação de nome, tá? Passando um pouco do processo do SUS, você explicou um pouquinho como é que funciona. Como que solicita o nome social? Demora muito tempo? E a retificação nos documentos? Como funciona? Tá. Ok, vamos lá. Nome social é uma coisa, retificação é outra, tá, gente? Às vezes as pessoas se confundem. Nome social é quando você ainda não modificou seus documentos ou não tem interesse em modificar, mas consegue acrescentar o nome com o qual você se identifica, né? Então, vai vir nos seus documentos o seu nome, entre aspas, de batismo e o seu nome social. Então, a única alteração que se faz é o acréscimo desse nome social, tá? Esse direito, ele não está previsto para todos os documentos e ele não está previsto em todos os estados, porque como, por exemplo, RG, a gente tira no estado, né? Quem administra a retirada do RG é o estado, não o governo federal. CPF já é o governo federal. Então, dependendo do estado, você consegue acrescentar no seu RG, dependendo do estado, você consegue acrescentar na sua CNH e em todos os estados é possível acrescentar no CPF. Então, o raciocínio é muito simples. Onde você tirou a primeira via do seu documento, quando você era adolescente, criança ou até mesmo adulto, é onde você vai solicitar a
inclusão do nome social. Então, se o seu RG, você solicitou, você tirou a primeira via na Polícia Civil do seu estado, você vai no mesmo local para solicitar a inclusão do nome social. Então, não dá para fazer facilita para ter essa... não dá para fazer, a maior parte não dá para fazer em outro lugar. Solicitação de CPF, no CPF a gente consegue fazer pela internet, certo. né? Porque pelo menos conseguia antes da quarentena. Né? Muda de cidade. Desculpa. Exatamente. Então, por exemplo, se você fez a solicitação do seu CPF no correio, que é comum em alguns estados, é lá que você também vai fazer a solicitação da segunda via, certo. Tá? Isso é nome social. Certo. Nome social tem que ser respeitado. Se seu nome se você tem um nome social nos seus documentos, as pessoas, os órgãos públicos, né, os hospitais, todas as pessoas precisam respeitar seu nome social. Até a empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e eu tenho nome social, legalmente eu estou embasado para entrar num processo jurídico caso eles não respeitem. Tem alguma coisa que eles têm, tipo, sei lá, embasamento jurídico para se defender e falar, aqui eu não vou mudar? Porque eu vi uma dúvida aqui de uma pessoa falando que a assinatura não pode ser feita, o e-mail, talvez, enfim, crachá. Não tem nada disso. Não é. Não. A única questão que pode ser dificultada é a questão da burocracia. Então, por exemplo, às vezes... a questão da comunicação com a contabilidade, a comunicação com o Ministério do Trabalho, aí sim vai o seu nome de registro, né, o seu nome de batismo. Mas crachá, folha de ponto, e-mail, mídias sociais, tudo isso já pode vir com o nome social, já deve vir com o nome social, e as empresas costumam dizer que é crime, né, para poder negar, que a pessoa está cometendo falsidade ideológica. O que é uma mentira, porque o nome social é um direito, então não tem como a pessoa estar cometendo crime se é um direito assegurado. É um documento oficial do Estado. Exatamente. Então, não é crime, podem ficar tranquilos em relação a isso, e a empresa não pode negar, e se houver negativa, existem já alguns precedentes, inclusive, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais por ter negado, né? Então, provavelmente você não vai entrar na justiça enquanto estiver na empresa, mas eu sempre recomendo, assim, saiu da empresa, entrem na justiça, porque isso que reafirma o direito das pessoas trans, né? Então, quanto mais pessoas estiverem entrando na justiça, mais os direitos das pessoas trans estarão em pauta, né, perante o judiciário, e a gente educa através da repetição mesmo. Sim. E aí as empresas vão pensar 2 vezes antes de negar, porque quando dói no bolso, né, geralmente surte uma resposta considerável, né? Uma resposta. Isso é legal. Bom. Agora, a retificação, que é um procedimento totalmente distinto, né? A retificação, ela é prevista, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, e ela é feita no cartório. Pode ser feita em qualquer cartório em que você esteja residindo. Certo. Então, por exemplo, se você mora numa cidade diferente daquela em que você foi registrado, que você nasceu, você não precisa ir na cidade onde você nasceu para poder fazer essa modificação. É perfeitamente possível que você faça na cidade onde você reside, tá? E é um procedimento relativamente simples. Ele é burocrático, ele é chato, no sentido de demorar para achar a documentação e etc., mas é um direito assegurado também para todas as pessoas trans. E aí, como é que funciona? Você separa uma série de documentos que são, basicamente, seus documentos pessoais, sua certidão de nascimento atualizada, certidões de protesto, dos cartórios de protesto da cidade onde você mora, de todos eles, e certidões da justiça. Aí é criminal, é civil, é eleitoral, é trabalhista, né? E no caso das mulheres trans, certificado de reservista, que provavelmente não, elas
fizeram alistamento militar antes da transição, né? Pelo menos antes de fazer a retificação. Aham. E se não fizeram, aí precisa fazer para que consiga a baixa do alistamento militar, porque você vai precisar do certificado lá para poder fazer a alteração de nome de gênero, né? E é bem simples, você vai pegar essa documentação inteira e dar entrada no cartório, e no cartório, o próprio cartório, ele vai dar um andamento, você vai pagar as taxas, né? Se você mora na cidade que é diferente da que você nasceu, o procedimento é um pouco mais caro, porque o cartório tem que enviar para o cartório de origem, isso é feito por SEDEX. Então, fica um procedimento mais caro, mas acaba valendo mais a pena do que você ter que ir no local. Deslocar até o local e levar todos os documentos, né? Enfim, ter o risco de perder e tal. Eles terceirizam as possibilidades de erro. E qual que é mais ou menos a duração, doutora Bruna? Duração? Tipo, quanto tempo demora? Porque assim, a minha demorou 5 dias, mas já vi gente falando que demorou 2 meses, 3 meses, porque depende do estado, não sei se isso depende procede, do estado. se não procede. Sim. Geralmente, o prazo regulamentar é de 30 dias. Tá. Para as retificações que acontecem no estado de origem. Se você está morando numa cidade que é diferente... No estado não, desculpa, na cidade de origem. Tá. Se você está morando numa cidade que é diferente da que você nasceu, pode demorar mais, por quê? Porque ele vai mandar para a cidade de origem, vai voltar, então depende logística, né? desses trâmites mesmo, né? A gente tem casos aqui de retificação como a sua, que demorou 3, 4, 5 dias, principalmente nos grandes centros. E você tem casos aqui que demorou 1 ano, porque o cartório de origem ficou segurando e não resolveu. E aí tem que fazer algumas denúncias, né, para que o procedimento consiga andar. Então, explicado esse lance, nome social, uma coisa. Você na sua cabeça, ou as pessoas que te procuram, já te falaram por que elas fariam o nome social e não a retificação do documento? Sim. Vários motivos. Primeiro, às vezes a pessoa tem algum tipo de pensão que é ligada ao gênero, né? Então, o pai faleceu, o pai é servidor público, e aí essa pensão é ligada ao gênero, né? O fato de ser mulher. E então aí as pessoas fazem a opção de não fazer a retificação, colocar só o nome social, ou elas fazem a opção também de só retificar nome, porque tem essa possibilidade. Certo. Então, esse é um motivo. Caramba. Não sabia disso, que dava só para retificar o nome. Sim, inclusive para pessoas não binárias. Que joia isso, eu nunca tinha ouvido falar, doutora. Excelente, pessoal, espero que vocês estejam... Eu vou deixar a live salva aqui, mas assim, vai anotando, tá? Porque eu tô aqui felizão da vida, que tem muita coisa entrando nova que eu não tinha a menor ideia. Que bacana, era mais por curiosidade, tá? Essa era a pergunta mais por curiosidade mesmo, tá? Sim. Vamos lá, então. Aqui você já respondeu uma boa parte das perguntas com relação à retificação, né? É possível alterar o nome em um cartório diferente daquele que foi registrado? Já respondeu. Para quem já retificou o nome e possui passaporte... Opa, essa é boa. Para quem já retificou o nome e possui passaporte e visto válidos com o nome antigo, é necessário tirar um passaporte novo e o visto também? Sim. Ouch. Ou você vai com o passaporte antigo e fala assim, gente, é o seguinte, aqui tá... Mentira. Sim, inclusive caso de cidadania também, tá, gente? Tem que fazer a adequação da cidadania depois, se você tiver dupla cidadania, né? Inclusive, um dos documentos que você precisa juntar na hora que vai fazer a retificação lá no cartório é a existência de passaporte. Porque, teoricamente, os cartórios teriam que notificar tudo isso, que não acontece na prática, né? Na prática, depois da certidão de nascimento... Depois que você pega a sua nova certidão de nascimento, o que você vai fazer, Miguel? Conta para o pessoal. Você que já fez.
Não, na verdade eu não alterei meu nome no passaporte, tá? Então, eu não sei. Não? Ainda não. Eu não tive tempo. E aí, quando eu retifiquei ano passado. Aí eu falei, não vou viajar esse ano, vou guardar um pouco da grana, que eu tava meio curto. Aí esse ano, juro por tudo que é mais sagrado, doutora, quando eu fui pensar em ir lá na embaixada e tal, eles fecharam o bagulho. Eu tenho dupla cidadania também, ainda por cima. Eu não sei como é que vai ser a italiana, eu não sei falar italiano, enfim, vai ser uma bagunça. Não sei. Mas eu vou ter Sim. Então, assim, basicamente você vai ter que pegar o passaporte antigo e a sua documentação nova, né? Eu sempre recomendo, Miguel, levar os 2 documentos, tá? Porque fica mais fácil explicar. E as pessoas que trabalham, né, nesses órgãos públicos, de um modo geral, não tem muita boa vontade. Então, pega seus documentos anteriores, pega seus novos documentos, né, seu passaporte, e vai na embaixada, vai na Polícia Federal primeiro para poder alterar o passaporte, tá? E depois vai na embaixada para poder fazer a alteração do visto. Você vai ter que... Provavelmente você vai conseguir o visto de novo, né? A não ser que seja um visto muito específico de algum estado, né? Mais fundamentalista, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, mas assim, por exemplo, os casos de visto para os Estados Unidos e Canadá e etc., que depende de visto, eles fazem a alteração sem muita burocracia, só que você vai ter que pagar todas essas taxas de novo. O pessoal está perguntando sobre a quarentena, né? Oi? De fazer a retificação na quarentena? Dá para retificar na quarentena. Vamos lá, sobre a quarentena. Os cartórios estão funcionando, só que eles estão funcionando num regime de plantão ou num regime reduzido, tá? Então, antes de você retirar, eu não indicaria fazer na quarentena, por quê? Porque todas essas certidões que eu falei que são necessárias, elas duram entre 30 e 90 dias, depende do estado onde você mora, tá? Então, e as certidões são pagas, né? Então, por exemplo, a certidão de nascimento, quando você vai tirar a segunda via dela para dar entrada no procedimento, você paga por essa certidão. A certidão de protesto, também você paga por essa certidão. E as certidões da justiça, a maioria é gratuita. Mas tem alguns estados, como por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul, em que você paga alguma dessas certidões também. E as certidões de cartório e a segunda via da sua certidão de nascimento, ela tem validade de 90 dias. As da justiça é que algumas têm validade de 30, tá? Então, eu não recomendaria fazer agora na quarentena, porque, principalmente se você vai fazer sozinho, sem o auxílio de um advogado, porque pode ser que você acabe perdendo essas certidões e aí você vai ter que retirá-las, né, novamente. Mas é possível sim fazer. Então, em regime de plantão, se for muito urgente que você faça essa retificação agora, por qualquer motivo, né, é possível sim fazer. É só ficar atento com a questão dos horários de funcionamento do cartório e ficar em cima, porque como eles estão em plantão, eles estão trabalhando de forma bem reduzida. Legal. E, doutora, uma dúvida. Aqui a galera tá falando, poxa, e os documentos e tal? Se eu não me engano, você tem um post falando certinho os documentos que precisam para ser retificado, né? Depois a gente coloca aqui, eu vou falar para eles, mas assim, você tem uma listinha lá. Tem um vídeo no YouTube também, Miguel. Um vídeo no YouTube. Eu tinha feito um curso sobre isso. E aí eu disponibilizei esse curso de forma gratuita no YouTube. Então ele tá lá ainda, o curso inteiro, de como retificar nome e gênero, acho que são 30 minutos, passo a passo. Ele tá no YouTube, tá no canal YouTube do Bicha. Depois eu posso te mandar o link, que aí facilita significativamente. Onde tira, qual que é o procedimento, etc. Perfeito, ótimo, legal. Vou passar pra galera depois, então. Vou fazer um
uns stories mais tarde. E aí eu incluo essa informação. Legal, muito legal, hein, doutora? Vamos continuar então nesse lance aqui de retificar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de retificação especificamente. Não. Bom, aqui tem ainda uma pergunta referente à retificação para os homens trans. Essa é mais específica para os homens trans, que é referente ao alistamento no Exército. Todo homem trans é obrigado a alistar, porque eles serão automaticamente dispensados porque são trans? Como que funciona esse processo? Vamos lá. Todo homem trans é obrigado, sim, a se alistar, e eles têm 30 dias depois da retificação da documentação para poder fazer o alistamento, tá? Esse prazo, ele não é um prazo muito duro, mas eu recomendo sempre fazer dentro do prazo para que não haja nenhum tipo de punição, né? Que é multa e etc. Nenhum tipo de constrangimento e etc. Por que todo homem trans precisa fazer o alistamento militar? Porque o alistamento militar, ele é obrigatório para homens, né? Independente se é cis, ou se é trans, ou se é não binário, tá? E além de ser uma obrigação, ele também é um direito da pessoa, do homem, né? Tanto é verdade que para você conseguir uma série de coisas, por exemplo, você tomar posse em concurso público, você tirar se candidatar passaporte, como político, tirar passaporte, você se matricular na faculdade, tudo isso depende ou de você ter cumprido o exército ou de você ter sido dispensado do exército, tá? Certo. Então ele é ao mesmo tempo uma obrigação, mas ele também é um direito. Por isso que todos os homens precisam se alistar, senão eles vão ter algum tipo ali do exercício da cidadania dele atrapalhado, tá? Certo. Sobre pegar ou não. Como é que faz o procedimento? O procedimento de alistamento também é bem simples. Só entrar no site e fazer o requerimento pelo site, tá? Certo. Ou então você ir até o local da sua cidade, né, onde esse alistamento acontece, o posto das Forças Armadas. Isso, a junta militar. Isso. Da sua cidade, toda cidade tem uma, mesmo que ela seja pequena, é um postinho, mas tem, tá? E aí você dá entrada lá, faz o requerimento e se apresenta, né? Para ali o oficial, tá? A maior parte das pessoas trans, a maior parte dos homens trans, eles vão ser dispensados do exército. Primeiro porque está sendo feito um alistamento tardio, né? Não é quando você tem 18. E aí a prioridade das Forças Armadas é justamente os meninos que têm 18 anos, né? Que estão naquela fase. Então, como a maior parte das pessoas trans fazem a retificação depois dos 18, então é bem provável que você não esteja no quadro prioritário, né, das Forças Armadas. Só que não é uma certeza, regra, né? Não é uma certeza. Pode ser que você pegue sim o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, etc., e tenha que cumprir esse período. O que é interessante é que existem alguns homens trans que querem fazer, né? Sim, exato. Tem amigos meus que me procuraram justamente por esse motivo. Eles falaram, eu gostaria de fazer carreira militar. Então, aí eu não sei como é que funciona, né? Não sei se existe um acordo, talvez, de repente, não sei como é que funciona lá, mas... Bom, assim, é provável, é mais difícil, né? Acho que não existe... existem situações de pessoas de carreira militar que são trans, mas que fizeram a transição depois que ingressaram, e aí se mantiveram, através até de decisões judiciais. Mas eu desconheço um caso de uma pessoa que tenha feito a transição e depois alistado e tenha pegado, né? Mas, de qualquer forma, o que precisa ficar claro
é que se as Forças Armadas te dispensarem porque você é uma pessoa trans, se esse for o fundamento, é crime de transfobia, que está previsto na legislação, e aí os responsáveis têm que ser penalizados. Isso não pode ser o motivo da dispensa, tá? Certo. Mas a escolha, ela acontece de forma discricionária, assim, né? Quem escolhe quem vai servir é, de fato, as Forças Armadas. Ela só não pode negar com esse fundamento. Com esse fundamento, tá certo. E acho que eles nem têm, né? Acho que eles não têm a menor... Enfim. Bom, então, pessoal, acho que as respostas... só uma coisa, doutora. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui que tem uma pessoa que, por exemplo, ela pode só fazer a mudança no nome, mas ela não retificou o gênero. Essa pessoa não é obrigada a se listar, certo? Só não. Certo, então... Não. Na Só certidão quem tá com tiver gênero no masculino. documento gênero masculino, isso. Certo. Tá bom. Legal, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos lá, a gente tá chegando no final das perguntas. Nossa senhora, não tô até impressionado. Última pergunta que eu tenho aqui, depois a gente pode abrir pra galera perguntar. Quando que uma LGBTQI+ fobia é passível de punição legal? Como que a gente prova isso? O que é necessário para comprovar esse tipo de coisa? Né? Enfim. Legal. Assim, a LGBTQI+ fobia, ela pode se manifestar de várias formas, né? Ela pode se manifestar no ambiente de trabalho, ela pode se manifestar no ambiente familiar, ela pode se manifestar no ambiente escolar e até mesmo no ambiente social, né? Na vida em conjunto, tá? Certo. Existem algumas técnicas e algumas facilitações que a gente até tem alguns vídeos no canal que a gente demonstra como provar a LGBTfobia, por exemplo, no ambiente de trabalho, em estabelecimentos comerciais. O que eu recomendo que as pessoas assistam o vídeo, porque vai pelo passo a passo, tá? O que precisa ficar claro, Miguel, é que, assim, existe o crime, a prática do crime, e a prática do crime ela vai ser investigada pela polícia com essa motivação. E a pessoa que é o agressor, né, que é a pessoa que está agredindo, né, ela vai ser responsabilizada sobre o aspecto criminal. O que isso significa? Significa que ela vai ser condenada a uma pena, né? Seja para cumprir isso numa prisão, seja para prestar algum serviço à comunidade, ou pagar uma cesta básica, enfim. Essa é uma penalidade criminal, ou seja, do mesmo jeito que existem os outros crimes, né? Furto, roubo, existe o crime de LGBTfobia. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você é expulso do Uber, e é muito comum isso acontecer, por causa da sua identidade de gênero ou sexualidade, isso é crime de LGBTfobia. A pessoa tem que denunciar isso na polícia para que haja investigação e aquele motorista seja penalizado. Certo. Tá? Por exemplo, quando o patrão, né, a pessoa trabalha numa empresa e aquela empresa e o responsável pela empresa não permite que a pessoa trans utilize o banheiro conforme a sua identidade de gênero, isso também é crime. Isso também precisa ser denunciado e vai para a esfera criminal. Exemplo que aconteceu demais no carnaval. As pessoas serem impedidas de entrar num estabelecimento comercial pela sexualidade ou identidade de gênero, né? Ou eles eram expulsos de dentro do bar, restaurante, etc. Isso também é crime de LGBTfobia. E o que eu gosto de fazer uma referência, que eu acho que fica mais claro das pessoas enxergarem, é que o crime de LGBTfobia, ele é exatamente o mesmo do crime de racismo. Então, se você consegue enxergar práticas que são racistas, você consegue enxergar práticas que são LGBTfóbicas. Certo. Então, se naquele contexto você substituir, né, a pessoa LGBT como se fosse uma pessoa negra, se naquele contexto você conseguisse enxergar que ali havia alguma irregularidade, você está diante de um crime de LGBTfobia, porque o crime é o mesmo. Certo. Né? Eles foram equiparados. Então, por exemplo, você não pode, uma pessoa negra não pode ser impedida de estudar numa escola por causa da cor.
uma pessoa LGBT também não pode ser impedida de estudar numa escola por causa da sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. Então, o raciocínio, ele é exatamente o mesmo, tá? E o que é legal, assim, o que é bacana de falar é que além da responsabilidade criminal, você também tem a responsabilidade de indenização, que a gente chama de responsabilidade civil. Então, pegando o exemplo do banheiro, no caso das pessoas trans. Do mesmo jeito que o dono da empresa vai ser responsabilizado criminalmente, ele também vai ser condenado ao pagamento, a pagar uma indenização para aquele trabalhador por causa da transfobia ali no ambiente de trabalho, entende? Então, existem essas duas esferas, elas são conjuntas, elas podem ser atuadas conjuntamente. O que é sempre muito importante que eu falo é não deixe a LGBTfobia sem denúncia e sem procurar seus direitos, né? Primeiro, porque é uma forma de reparar aquilo que você vivenciou, e segundo, que é uma forma de educar os estabelecimentos comerciais, as empresas, para que outras pessoas não sejam vítimas daquelas práticas, né? E a gente consiga mudar essa realidade que a gente vivencia hoje num curto espaço de tempo. É aquilo que a gente estava falando, né, doutora? Então, as empresas em si só vão começar a prestar atenção quando é no bolso. E quando a gente vai buscar os nossos direitos, a gente entra na justiça, a gente ganha a causa, eles perdem dinheiro, aí eles falam, então eles podem fazer isso mais vezes, então a gente vai melhorar nosso tratamento, vai se adequar, vai estudar, vai treinar nossos funcionários de forma qualificada para receber pessoas de diferentes identidades de gêneros e sexualidade, né? Então, eu concordo 100% com você, a gente precisa realmente buscar nossos direitos. E pra gente entender que é uma demanda que existe, né? Porque se a pessoa falar, eu sofri transfobia, não, né? A gente não sabe quantas pessoas sofrem transfobia. O que a gente vê são de pessoas que têm coragem de ir e denunciar. De ir e, né, enfim, colocar isso dentro de uma investigação para que a gente possa ter algum tipo de acesso oficial sobre sobre esses tipos de agressões que existem, né? Então, muito bom. Muito boa essa explicação. Inclusive, recentemente, a gente teve... como que era o nome da moça? Era uma moça, uma mulher trans, lá no Nordeste. Maceió. Maceió, isso. Como é que... Não sei se você lembra o nome dela. Mas ela não me recordo. Foi expulsa do banheiro. E assim... Sim. Ela, por incrível que pareça, inclusive, uma dúvida. Isso é uma dúvida... quando há crime de... Quando há uma punição... isso é instaurado no CNPJ ou no CPF da pessoa que puniu? CNPJ, não sei. O crime vai para o CPF. Então, por exemplo, segurança que retirou ela de dentro do banheiro, neste caso específico. Ele é o responsável pelo crime, né? Ele que está cometendo o crime. Então, o crime é sempre na pessoa física, no CPF. Mas o estabelecimento ali, o shopping, porque o shopping é responsável pelos atos que são praticados pelo empregado dele, né? Então, neste caso aí, o shopping é responsável pela indenização junto com o funcionário, né? Então, os dois em conjunto são responsáveis. Então, vai tanto para o CPF quanto para o CNPJ. São crimes diferentes. E aí, entendi. Agora entendi. Agora fez mais sentido para mim. Sim. Meu, tem repercussões distintas. Esse lance de... Isso pra mim é o que mais me deixa assim, perdido dentro da parte legal do processo, das esferas, né? Do que CNPJ, que tipo de crime que é, tal, enfim. Enfim, doutora, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui, tá? Aqui as perguntas acabaram, mas eu vou abrir agora para as perguntas da galera aqui, se elas tiverem alguma coisa para perguntar. Só queria agradecer mais uma vez, eu fiquei até nervoso agora para falar, a sua presença aqui, por estar ensinando tanto umas informações que a gente precisa muito, que são muito necessárias. Eu vou continuar te divulgando, vou continuar te colocando muito no meu Instagram, porque assim, diante do nosso cenário econômico, social, as pessoas estão ficando mais violentas e a gente precisa dar um jeito de se defender, né? Enfim. Sim. E
Só queria, de fato, mais uma vez, agradecer de coração você por estar aqui e por estar ensinando tanto pra gente. Tá bom? Eu que agradeço, Miguel. Isso aqui pra gente é um prazer. Nossa, de É um verdade, prazer. E não coincidência precisa me chamar de maravilhosa. doutora, pelo amor de Deus, ficou parecendo coisa de gente velha. Não, caramba, eu acho um título respeitoso e aí, bom, mas se você está me permitindo, eu vou continuar com o Bru, pode ser? Alguém mandou Pode. doutor aqui, eu falei, ai meu Deus do céu, é verdade, eu aqui sendo mais Não, sem problema. respeitoso. Você ficou muito sério. Não combinou com você, Miguel. Ah, então eu vou continuar com o Bru, tá? Desculpa, pessoal. Sem problema. Ela me permitiu, então eu vou seguir a respeito dela. Você se importa da gente abrir para umas duas, três Vamos perguntas sim, vamos aqui sim. do pessoal? Pessoal, vocês têm alguma pergunta Fica para à fazer? vontade. Vamos lá, vou ver se eu vou procurar aqui de algum que a gente não tenha respondido ainda, porque os que a gente já respondeu, gente, eu vou deixar a live salva, tá bom? E aí vocês podem procurar. Como faz para participar da lista de... Opa, aqui esse é para você, doutor. Como faz para participar da lista de advogados colaboradores? Sim, tem um link de pré-inscrição na bio do Bicha, só entrar lá, se inscrever, que aí a gente entra em contato, conversa e, enfim, explica como é que funciona. É bem simples. Maravilhoso, muito bom. Então, pessoal, já deixei até o seu Instagram aqui fixado para o pessoal, né, buscar. A gente explicou aqui só sobre a certidão de nascimento, né, Bruna? A gente não explicou os outros documentos, como título de eleitor, tal, carteira de trabalho. Essas coisas eu acho, Sim. gente, que assim, se a gente for falar de cada um tem um processo diferente. Se a gente for falar de cada um deles, se quiser dar um resumo geral, assim, mais ou menos, assim, dos principais, na vai. verdade, sim. Na verdade, assim, com a sua certidão de nascimento em mãos e os seus documentos antigos, você vai exatamente no mesmo local onde você tirou aquele documento. Então, se você vai retificar o seu RG, você vai no local onde você tirou o RG pela primeira vez, com a sua certidão nova, e vai solicitar a alteração daquele documento. E aí é uma via sacra. Depois você vai no próximo, no próximo, no próximo. Mas a referência o local onde você tirou da primeira vez é o local onde você vai solicitar a alteração do documento. Um colega meu foi vítima de homofobia na minha cidade e no BO colocaram como vias de fato e pagaram a fiança da pessoa e foi solto. O que devemos observar no BO? E pode ser trocado para homofobia depois? Eu não entendi bem essa pergunta. Você entendeu? Porque eu fiquei para trás. Sim. Sim, porque na hora que vai fazer o registro, né, os profissionais que estão ali, os policiais, às vezes, nem sempre é má vontade. Às vezes às vezes não é. Às vezes é falta de informação mesmo, né? Então, eles vão e colocam, como eles não têm informação sobre a existência da legislação, e a legislação, ela é recente, né? Ela veio a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de junho do ano passado. Então, não tem nem um ano ainda. Então, nem todas as pessoas têm esse conhecimento da existência do crime de LGBTfobia, né? E aí, eles, na hora que vai registrar o boletim de ocorrência, coloca como outra coisa, né? E isso é possível alterar depois com uma intervenção do advogado. Então, procure um advogado que ele vai intervir na investigação e vai fazer esse acompanhamento para que haja um rigor maior nessa punição, entendeu? Eu acho que as perguntas que estão aparecendo aqui são perguntas que a gente teoricamente já respondeu. Gente, dúvidas muito específicas, manda pra Bruna, tá no inbox dela, pros advogados. Bruna, se você me permitir, eu vou direcionar todos eles para fazerem as perguntas para vocês via inbox, tá bom? No resto, no mais, gente, eu acho que todas as dúvidas, assim, mais ou menos gerais foram esclarecidas. Bru, se você me permite, eu quero fazer uma outra entrevista com você, tá? Com mais tempo, com mais detalhes, assim. Você já deu um belíssimo geral, assim, mas ficaram algumas dúvidas pequenas sobre cada processo e eu sei que é muito difícil e aqui é pouco tempo para falar sobre. Se você me permitir, eu vou te convidar para um vídeo mais para frente, depois da pandemia, para a gente conseguir solucionar os mínimos dos mínimos detalhes, cada documento, enfim. No mais, eu quero agradecer de coração mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E espero que a gente possa fazer uma live em breve também, de novo, falar sobre outros assuntos. Foi muito legal ter você comigo, tá, gente?
Que isso, eu que agradeço de coração, eu adoro essas participações, eu espero que tenha ajudado muitas pessoas e estou aqui à disposição, a gente pode marcar várias outras lives para, né, difundir a informação, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. E siga lá o Bicha da Justiça, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque a gente está produzindo bastante conteúdo nesse sentido. Eu acho que tá bacana, né? Eu acho que tá bacana. Mensagem final sensacional. Eu vou continuar, gente. Sigam esta mulher, sigam as informações. Eu aprendo muito, tenho muito para aprender. YouTube, Instagram, Bicha da Justiça, tá? Isso. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, tá, Bruna? Obrigada por você, Tito. E um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos lá no DM que a gente vai conversando. Perfeito, Bruna. Perfeito. Pessoal, obrigado a todo mundo, tá bom? Um beijo gigante para todos. E é isso. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Beijo.